O oxigênio no contexto da pandemia de Covid-19. Integrantes: Gabriel Aparecido, primeiro C, Igor Rodrigues, primeiro A, Laura Gebart, primeiro H, Letícia Stephanie, primeiro E, Lucas Luiz, primeiro A, Matheus, primeiro A, Suzana Leite, terceiro E. Saturação. A saturação de oxigênio é uma porcentagem que representa a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue. Esse valor é obtido comparando a quantidade de hemoglobina que está ligada ao oxigênio com a quantidade de hemoglobina que não está ligada ao oxigênio. O ideal é que a saturação de oxigênio esteja sempre o mais próximo possível de 100%, geralmente acima de 95%. Por isso, pois isso indica que existe bastante oxigênio circulando. No entanto, pessoas que possuem algum tipo de problema respiratório crônico, como asma ou DPOC, podem apresentar valores de saturação inferiores, 88 e 90%, sem ser motivo de preocupação. Quando o valor da saturação diminui muito rapidamente, ou quando se encontra abaixo de 85 a 90%, pode indicar a presença de algum problema de saúde grave, como pneumonia, insuficiência cardíaca ou anemia. A saturação de oxigênio é considerada um dos parâmetros mais importantes da avaliação médica, como a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura. Posso começar? Tá. O oxigenoterapia tem os seus riscos de uso do oxigênio em excesso, sem indicação médica. A oxigenoterapia é o uso concentrado do oxigênio e existe uma recomendação médica, já que o oxigênio é usado como função terapêutica, como medicamento, e por isso é necessário ser dosado e prescrito adequado em quantidade suficiente, não ter o efeito necessário para o tratamento. Em excesso pode causar complicações na saúde. O oxigênio 100%, o uso 100% do oxigênio no ar respirado é tóxico aos pulmões e todo o organismo. A concentração de O2 em excesso pode causar danos ao pulmão, fazendo com que uma dessas estruturas murchem, dificultando a troca gasosa pelo sangue e até a perca da função dos órgãos. Isso ocorre devido à falta de nitrogênio, que mantém as estruturas pulmonares infladas. Também para que a troca também da gasosa ocorra perfeitamente. O excesso do oxigênio pode nos causar no organismo parestesia, sensação de dormência nas mãos, pés, braços e pernas, dificuldade respiratória, dispneia, respiração rápida e curta, inquietação, fadiga, coronavírus, quando o respirador mecânico é usado no tratamento. Tá, pode começar agora? Não, eu vou falar de Manaus agora. Manaus? A sucessão de erros que levou à crise de oxigênio em Manaus. Falta de coordenação entre autoridades, reação lenta e incentivos à circulação de pessoas enquanto nova variante circulava, fizeram o ar faltar em hospitais. Ministério Público apura responsabilidades pelas mortes. A falta do oxigênio medicinal em Manaus, que provocou a morte de vários pacientes de Covid-19 e obrigou a remoção de dezenas para outros estados, chocou o Brasil e outros países ao mostrar pessoas morrendo por asfixia no meio da floresta que produz oxigênio em abundância. Manaus foi a primeira capital brasileira fortemente afetada pelo coronavírus em abril e maio de 2020, quando a cidade enfrentou explosão de casos, superlotação de hospitais e cemitérios abrindo valas comuns para enterrar vítimas da doença. Vou falar sobre a demanda do oxigênio. Tá me dando pra me ouvir certinho? Tipo, porque tá longe a câmera. A demanda por oxigênio aumentou drasticamente em 2020 devido aos altos números de pacientes com baixo nível de saturação, decorrente da Covid-19. E para produzir os cilindros de oxigênio, item fundamental para a manutenção da vida,
a um processo químico finalizado com o trabalho de um profissional da química. Químico e engenheiro das materiais, Germano Termílio. Filho, professor do Departamento do Físico-Química do Instituto de Química de São Carlos do SP. Explica que o oxigênio pode ser produzido de várias formas. A maneira comercial mais comum consiste em extrair o oxigênio do ar. A composição do ar é de 78% nitrogênio e 21% oxigênio. É uma mistura de vários outros gases, dentre eles argônio, e para que o processo seja mais simples de ser feito. O ar deve estar em seu estado líquido. O processo tem início abaixando a temperatura do ar em menos de 200 graus Celsius. Como o oxigênio argônio é nitrogênio, tem pontos de ebulição diferentes. Eles vão sendo liberados em diferentes etapas. Durante o aquecimento. Após a etapa de extração do argônio, o oxigênio tem a temperatura de ebulição em menos 183 graus Celsius e o obtido com oxigênio tem aplicação tanto medicinal como industrial. Entretanto, para aplicação medicinal é preciso obter oxigênio com um grau altíssimo de pureza de pelo menos 99,5%, então é necessário passar por um processo de secagem. E para isso ela passa por um sistema que absorve a água. E para ter certeza de que o oxigênio produzido está dentro dos padrões exigidos, que atende a todos os requisitos necessários, quem acompanha todo esse processo é o profissional da química responsável. Enfim, depois de todo o processo de destilação pressionada, dará o último parecer sobre a qualidade da pureza do oxigênio que foi produzido. Foi isso que eu... Finalizou? Sim.